Sejam bem-vindos, esse é o Porquê Eu Tenho Board Games e hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho conversando um pouco sobre qual o tamanho ideal de uma coleção. Como é que essa pergunta acaba trazendo muita questionamentos para quem está iniciando no hobby. Como eu disse nos vídeos de apresentação, eu comecei no hobby no final de 2018, dezembro de 2018. Comecei com o Wrath of Ashardalon. Antes disso eu tinha alguns jogos que hoje são considerados mais 20, como o Jogo da Vida, o Scotland Yard, Pokémon Mestre dos Treinadores, Show do Milhão, que era um dos jogos que muita gente teve nessa passagem de jogos de tabuleiro. E eu conheci o mundo dos jogos de tabuleiro primeiramente pelo Wrath of Ashardalon e depois eu comprei o Busca pelo Anel. Foi meu primeiro jogo comprado na Ludopédia e conheci esse mundo dos jogos de tabuleiro modernos. E nesse primeiro momento você acaba comprando muita coisa. É como se sua mente explodisse e você encontra um local, uma comunidade onde você vê inúmeros jogos que você não tinha a menor ideia que existiam e você começa a comprar de forma descontrolada em alguns momentos. Então eu tive uma fase inicial do hobby, cheguei a me desfazer de alguns jogos, tanto que alguns jogos eu recomprei, que foi o caso do Busca pelo Anel e o Wrath of Ashardalon. Foi os dois jogos que, por memória afetiva, eu me desfiz e consegui comprar de novo. E sempre tem essa ideia de que qual o tamanho ideal de uma coleção? Como que se você é um jogador casual, como normalmente eu sou, que você acaba tendo que jogar mais jogos solos, você vê que tem algumas opções mais solos, como Miguel Strogoff, que é um jogo muito bom, que eu ainda vou fazer um videozinho rápido dele, o Arkham Horror Final Hour, Arquitetos, o Horrified, que eu ainda vou fazer um vídeo dele aqui rápido também. E como que você maneja isso sendo um jogador solo, que é o meu caso, mas que ainda tem jogos casuais para jogar com amigos, namorada, família. Então eu tive algumas ideias sobre qual o tamanho ideal da minha coleção, pensando basicamente no decorrer de um ano. Um ano tem 52, e em algumas calendários vocês vão ver que o ano tem 53 semanas. Então, levando em consideração que você jogaria uma vez a cada 2 semanas, então você jogaria 25 semanas do ano. Então, se você tivesse uma coleção, para você tivesse 25 jogos, você iria jogar o mesmo jogo 2 vezes por ano. Pode ser que minha conta fique meio maluca, mas com 25 jogos você jogaria ele 2 vezes, você teria 25 jogos 50 vezes, então você teria ainda 2 semanas com jogos diferentes. Lembrando que alguns jogos são fillers, são jogos mais rápidos, então você teria uma coleção girando em torno de 25 a 30 jogos, você iria jogar ele em pelo menos 2 vezes por ano, cada jogo 2 vezes por ano. Então, a minha grande ideia sobre essa questão de qual o tamanho da sua coleção é você pensar quantas vezes você vai jogar no decorrer de um ano. Porque levando em consideração isso, você consegue ver as suas opções de jogo e ver quais são os jogos que normalmente cabem dentro do seu grupo, dentro do seu valor aquisitivo. E outra coisa que é muito importante, então o primeiro ponto é esse: quanto tempo do seu ano você vai jogar? Segundo ponto: quais os tipos de jogos que você tem na sua coleção? Se você tem dois jogos de controle de áreas que são muito parecidos, qual é a variabilidade de que você vai gerar entre os dois? Quantas vezes você vai jogar um ou não o outro? Se você tem dois controles de áreas e você tende a jogar mais um do que o outro, provavelmente esse outro jogo não figuraria na sua coleção. Então seria um espaço que você poderia retirar para colocar um jogo de um outro estilo, ou que ele tivesse o mesmo controle de área, mas uma dinâmica totalmente diferente.
Então, por exemplo, aqui na minha coleção eu tenho alguns jogos com uma dinâmica um pouco igual Pandemic, que é tipo Ilha Proibida, do Matt Leacock, criador do Pandemic. Tem o Arkham Horror Final Hour, que tem uma pegada de meio Pandemic no quesito de liberação de monstros, mas ele que tem uma pegada assim meio detetive, meio beaten up, então ele é totalmente diferente. E temos o Horrified, que também ele tem essa pegada meio pandêmica, com essa questão de do das coisas começarem a escalar de uma certa forma, mas são 3 jogos que tem essa pegada meio pandêmica, mas ele tem as suas características muito individualizadas. Então esse é outro ponto. Perceba quais os jogos que da sua coleção que tem mecânicas que são iguais, mas que se as dinâmicas são extremamente desiguais, mas que você gosta um do outro mais pela temática, às vezes ele pode estar na sua coleção só tendo um pouco mais de espaço. Então, porque os jogos foram feitos para serem jogados. No momento que você tem um jogo na sua coleção que ele vê pouca mesa ou que aí vem aquela questão de apego emocional. O apego emocional traz muito dessa parte dos jogos de tabuleiro. Por exemplo, eu tenho um jogo do Star Wars, Ordem Exterior, Busca pelo Anel, Senhor dos Anéis, The Godfather, Poderoso Chefão, Horrified, que me lembra muito Patrulha Monstro, que foi traduzido por aqui como Deu a Louca nos Monstros, um filme muito famoso dos anos 80, 90. Mas esse apego emocional é algo que nos traz também pro hobby, pro jogo de tabuleiro. A gente sai dos jogos de videogame que também tem muito dessa parte de mecânicas, dessa parte do apelo emocional, o apelo estético, e você traz isso para os jogos de tabuleiro também. Então a parte de estética, de como que o jogo funciona, traz muito disso de memória afetiva e você acaba tendo um jogo na sua coleção que mais te atrai. Então às vezes você tem que escolher entre um e outro. Por exemplo, eu me desfiz de alguns jogos, doei alguns jogos na verdade, doei o Pequeno Príncipe, Faço Meu Planeta, porque as mecânicas, por mais que ele fosse um jogo que tinha essa memória afetiva do próprio filme, do livro, era um jogo que não foi muito jogado, foi um jogo que entrou e não despertou muita coisa. Sherlock, também Sherlock 13 que eu doei. Então, a minha ideia era ter uma coleção dentro de 30 jogos. Por quê? Por mais que eles fossem jogos mais pesados ou jogos fillers, eu teria mais oportunidade de jogá-los no decorrer de um ano. Então, essa ideia de que você primeiro, quantos jogos que você tem, vezes você vai jogar ele. Segundo, é questão de mecânicas, ter os jogos na sua coleção que sejam mecanicamente diferentes ou que eles sejam mecanicamente iguais, mas que traz um apelo diferente. E o terceiro ponto que eu acho que é muito importante também é espaço físico. Porque se você mora numa casa onde seu cômodo é só de jogo de tabuleiro, provavelmente você está virando um acumulador, não que isso seja ruim. Se você é colecionador de jogos, tem essa tendência de ter uma coleção por ser colecionador, por ser como se fosse um conhecer de jogo, então, obviamente, você vai ter uma coleção grande. Mas se você é um jogador casual que quer jogar, quer se divertir, provavelmente por questões de poder aquisitivo ou de espaço, você vai tentar limitar a sua coleção de forma que você consiga ter um maior aproveitamento dela. Então eu acho que quando você pensa numa coleção, você tem que pensar nisso. Pense quantas vezes você vai jogar o jogo no decorrer de um ano. Então, pense sempre nessa questão de tenho 52 semanas num ano. Quantas dessas semanas vão ser dedicadas a jogos? Segundo, jogos com mecânicas diferentes têm espaço maior na coleção. Jogos com mecânicas iguais, ele tem que ter algum apelo diferente para que ele se mantenha na sua coleção. Terceiro, espaço físico.
Porque se você tem muitos jogos e você não consegue acondicioná-los de forma otimizada, ou que ele tá se colocando de uma forma assim mais entrona dentro da sua vida. Então, quantas vezes vai ser jogado? Mecânicas, espaço físico. E lembrando sempre que os jogos de tabuleiro estão aqui para nos divertir. Então, no momento que um jogo se torna obrigação, eu acho que acabou. Porque a questão de todo esse retorno dos jogos de tabuleiro é para se divertir, trazer as pessoas para um convívio mais próximo, ok? Então, essa foi a minha dica. Essa foi a questão de um ponto que eu sempre achei muito bacana de ser discutido. Qual o tamanho ideal de uma coleção? Lembre-se que nesse momento de pandemia de Covid, se você estiver vendo esse vídeo, estamos em 28 de março de 2020, quase que eu já pulei para o futuro, tá? Lembre-se sempre de seguir as orientações dos órgãos oficiais de saúde, lave as mãos, utilize álcool, se for o caso, e evite tocar olhos, boca e nariz com mãos sem estar higienizadas, ok? Lembre-se sempre de deixar seus comentários, se você quiser comentar. Como diria o grande Alan, críticas e sugestões são muito bem-vindas. Esse é o porquê eu tenho board games. Fiquem com Deus. Se você não acredita em Deus, você também pode ter a sua opção. Você é uma pessoa livre. Fique bem, se cuide e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.